Seja bem-vindo a mais um vídeo especial, a mais uma atualização profética aqui na Escola de Profecia. Esta eu diria que será uma atualização da atualização que nós tivemos ontem. Porque ontem nós publicamos um vídeo falando sobre o que está acontecendo no Uganda, a nova lei introduzida pelo governo que exige, que obriga que todos os seus cidadãos trabalhem ou participem de campanhas de limpeza obrigatória no último sábado de cada mês. A informação que nós tínhamos até o momento que eu elaborei a apresentação era de que não havia exceção, não havia nenhum tipo de exceção para os adventistas do sétimo dia, todos seriam obrigados a participar. Mas ontem, 27 de julho, a Adventist Today lançou uma publicação dizendo que não. Há uma exceção, na verdade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia lá no Uganda fez um pedido ao governo e o governo respondeu. Eu agora vou-vos apresentar tudo o que está acontecendo no Uganda, inclusive a resposta que o governo deu à Igreja, se ela é autorizada a não trabalhar no último sábado do mês ou não. Vejam aqui, Uganda vai lançar dias nacionais de limpeza. E vejam só, que esses dias nacionais de limpeza serão obrigatórios. Aí está, mensalmente obrigatórios. Uganda declara Dia Nacional de Limpeza obrigatório. Claro que eles têm um motivo, vejam aí embaixo, é de prevenir surtos, melhorar o saneamento, prevenir doenças entre o povo. Vejam só, aqui está a representante do governo falando sobre este projeto de lei, que na verdade já não é um projeto de lei, é uma lei em vigor. E vejam só o que ela diz aqui. Escutem só. É dever de todo cidadão criar e proteger um ambiente limpo e saudável. E todo ugandense tem o direito a um ambiente limpo e saudável. Portanto, o governo de Uganda tem o prazer de anunciar o início da implementação da iniciativa de Dias Nacionais de Limpeza, um programa nacional aprovado pelo gabinete sob o número de ata 246-CT-225, durante a reunião do gabinete realizada em Entebbe em 11 de agosto de 2025, sob a presidência de Sua Excelência, o Presidente. Então, aí está o lançamento desta campanha de limpeza. E como os irmãos conseguiram perceber, todos são chamados ou eram chamados a participar desta campanha. Ela diz que todo ugandense tem o direito e o dever de participar na campanha pelo bem público. E esta campanha deveria acontecer das 7 horas às 10 horas, isto sempre no cada último sábado do mês, sendo proibida a circulação de pessoas não essenciais e o comércio também estará fechado apenas a veículos de emergência e de segurança. Enfim, serão os únicos permitidos nas estradas. Então, só de cara já nos dizia que não haveria nenhum tipo de exceção para os adventistas do sétimo dia. Todos seriam então obrigados a participar desta campanha. Vejam só, essa pessoa afirmou que o presidente do país orientou a polícia e outras agências de segurança a garantir o cumprimento rigoroso da fiscalização mensal. Então a polícia seria lançada ou seria enviada para fiscalizar essas atividades, permitindo ou obrigando que as pessoas participem e assim possam prevenir as doenças na cidade e no país. Escutem aqui este pronunciamento da polícia. Portanto, pedimos a todos os cidadãos, motoristas, comerciantes, instituições e líderes comunitários que cumpram totalmente a diretiva
e participem ativamente do mutirão de limpeza. Durante este período, e especialmente amanhã, todos os veículos, embarcações, motocicletas e bicicletas não serão permitidos nas estradas e corpos d'água, exceto em situações de emergência. Muito bem. Então, a polícia aqui está orientando que apenas veículos de emergência, apenas pessoas autorizadas poderão circular, então, das 7 horas às 10 horas da manhã, no último sábado de cada mês. Qual é o motivo desta lei? Qual é o argumento para esta lei? Vejam só que o governo afirmou que o saneamento básico e a higiene precária são responsáveis por aproximadamente 75% das doenças relatadas no país. Então, esta lei é resultante das condições precárias de saúde. Pelo bem público, pelo bem da saúde pública, os últimos sábados de cada mês são dedicados à limpeza geral, que todo o país, todos os cidadãos são convidados a participar dessa limpeza. As ruas estarão encerradas para os veículos, estarão encerradas para trânsito, senão dos veículos considerados de emergência e de pessoas que trabalham nos setores de emergência. Vejam que esta campanha convida todos os ugandeses que participem nessas atividades. E eles devem limpar suas comunidades, estradas, instalações de saúde, sistemas de drenagem, mercados e até locais de culto, escolas, espaços públicos. E esta campanha já começou no último sábado, 25 de julho. Então percebem que as pessoas estão empolgadas. Este é um projeto realmente promissor, é uma excelente iniciativa pelo bem da comunidade. Agora, os adventistas do sétimo dia, este vai ser o ponto principal deste vídeo. Os adventistas do sétimo dia no Uganda, que são mais de 910 mil membros adventistas do sétimo dia, se sentiram realmente chocados com esta notícia. Afinal de contas, o adventista do sétimo dia não pode trabalhar no sábado. E participar de uma campanha de limpeza no último sábado do mês seria uma violação à lei de Deus, que ordena não trabalhar no sábado. O que o governo do Uganda falou? Em primeiro lugar, o governo do Uganda sabe da existência dos adventistas do sétimo dia. Bem antes de criar esta lei, já sabia que os adventistas do sétimo dia não trabalham aos sábados. E mesmo assim, criou esta lei, obrigando que todos participem, impedindo a circulação de veículos e pessoas numa determinada hora que os adventistas consideram como hora de preparação ou que estejam se dirigindo à igreja. Vejam aqui. Respondendo às preocupações levantadas por membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo dia de culto ocorre aos sábados, essa pessoa disse que o horário da ação foi deliberadamente definido para o início da manhã, a fim de minimizar transtornos. Em outras palavras, o governo sabe que os adventistas guardam sábado. E mesmo assim, colocou esta campanha obrigatória no início da manhã. Para quê? Para minimizar os transtornos. Ou seja, os adventistas podem participar da limpeza
segundo a percepção do governo, podem participar da limpeza e depois vão às suas igrejas. Eles dizem que definimos esses horários matinais propositalmente para permitir que as pessoas realizem outras atividades mais tarde. Então o governo está dizendo que os adventistas podem participar da limpeza e depois vão realizar outras atividades. Em segundo lugar, vejam só o que o governo está aqui a dizer. O que disse aos adventistas do sétimo dia? Em segundo lugar, não temos a intenção de ofender nenhuma das crenças dos ugandenses. Mas também quero perguntar, os membros da Igreja Adventista do sétimo dia também adoecem aos sábados? Interessante pergunta. Por que os adventistas não querem participar da limpeza no sábado, se eles adoecem no sábado? E eles citam até uma passagem de Jesus Cristo. Vejam só, permitam-me citar as palavras de Jesus na Bíblia. Ele disse que você pode resgatar sua vaca ou ovelha imediatamente quando ela cair em um buraco. Portanto, vamos todos participar o máximo possível. Até aqui, meus irmãos, a informação que tínhamos. O governo não dava nenhuma isenção aos adventistas. Eles dizem, Jesus disse que nós podemos resgatar a vaca quando cair no buraco no sábado. Claro que é um texto fora do contexto, mal aplicado aqui, porque Jesus estava citando uma situação de emergência. Ao passo que a campanha de limpeza no último sábado do mês não é uma situação de emergência, é algo pré-programado. Programado para violar o sábado, certo? Mas tirando este aspecto, eles estão a dizer, vamos todos participar o máximo possível. Não está dizendo, adventistas, vamos vos dar uma isenção. Isto foi depois de enorme pressão que a igreja fez. Escreveu um documento, acredito foi a direção máxima da igreja no Uganda, escreveu um documento para o próprio governo. E o presidente do país, o presidente Museveni, ele leu o documento e, enfim, disse tudo bem, já que os adventistas querem realmente guardar o sábado e não querem participar da campanha, nós vamos dar uma isenção. E eu tive ontem a informação disto. Vejam aqui. Igreja Adventista rejeita ação nacional obrigatória de limpeza devido a conflito com o sábado. Certo? Aqui está. Isto vem do Adventist Today. Qual é a data? 27 de julho de 2026. Ontem. E eu havia preparado este tema no domingo, 26 de julho, antes de ter esta informação. Vejam aqui. Governo de Uganda garante aos adventistas liberdade de culto durante o Dia Nacional da Limpeza. Enfim, o governo aceitou. Tudo bem, os adventistas não querem trabalhar no sábado. Nós permitimos que vocês não trabalhem no sábado. Mas atenção, atenção. Vou colocar mais uma vez o pronunciamento desta representante do governo. Ela fala aqui sobre esta amnistia. Até eles dizem que é uma amnistia que o governo dá aos adventistas. Escutem. O presidente deu a direção depois de receber uma petição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, ele o chamou de Batuanga e disse que podemos dar uma amnistia a eles por causa da religião deles. Mas eles também precisam participar no sábado ou no domingo. Vamos descobrir o dia exato. Mas o bloqueio das 7 às 10 horas também vai afetá-los. Porque se dissermos que os batuangas são os que têm permissão para ir à igreja, então todos vão. Então eles vão ter que respeitar a ordem, ficar em casa e só sair às 10 horas para as suas igrejas. Interessante o pronunciamento dela. Ela diz que os batuangas, que é uma expressão que o presidente usou, referindo-se aos adventistas, eu não sei o que isso significa, não sou ugandense, não conheço muito bem a língua local, mas com certeza, não sei, mas pode não ser um termo pejorativo. Ela diz que ainda vamos decidir qual é o dia ideal que eles devem participar da limpeza. Ou seja, damos a amnistia aos adventistas do sétimo dia, mas eles devem também participar, ou no sábado ou no domingo. Então, por mais que eles saibam que os adventistas não podem trabalhar no sábado,
Ele ainda diz: vamos dar uma isenção, ou no sábado ou no domingo. Ainda vamos ver o dia ideal. E mesmo assim, ela diz que os adventistas não podem se mover, ou seja, não podem sair de suas casas para as suas atividades religiosas antes das 10 horas da manhã, quando o trânsito então estará liberado. Esta é a condição que o governo do Uganda dá para os adventistas terem essa amnistia. Tudo bem? Vos perdoamos. Damos a oportunidade de vocês não participarem da limpeza no sábado, pelo menos por enquanto. Não sabemos se eles vão mudar desta ideia, porque não me parece ser uma ideia ou uma decisão de consenso entre o governo, porque parece não estarem muito felizes em dar essa oportunidade aos adventistas, pelo que eu pude perceber. Eles dizem que vocês vão ter que permanecer nas vossas casas até às 10 horas. Aí já podem ir às igrejas, isto no último sábado do mês. Esta é a isenção que o governo dá aos adventistas do sétimo dia. Bem, louvamos a Deus, porque pelo menos desta vez os nossos irmãos no Uganda não vão passar por essa pressão psicológica, não irão passar por essa perseguição. Louvamos a Deus por isto. Afinal de contas, nossas orações era para que Deus intervisse nessa situação. Agora, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente terminar aqui. E se o governo do Uganda tivesse negado a petição da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O que é que os nossos irmãos fariam ou deveriam fazer? Eu não estou aqui para insinuar a desobediência coletiva ao governo. Afinal de contas, a própria Bíblia nos ensina a obedecer ao governo. Romanos capítulo 13, verso número 2, o apóstolo Paulo escreve: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Estas são palavras sérias. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. E os versos 3 e 4 falam muito bem sobre isto, que nós não devemos desobedecer aos governos, porque eles são instituídos por Deus. Mas então, há um limite para a nossa obediência ao governo. Sim, há um limite para a nossa obediência ao governo. Desde o momento que o governo nos manda obedecer leis humanas acima da lei de Deus, nós precisamos ser como Pedro e os apóstolos, que diante das autoridades disseram. Atos 5, verso 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Aqui está a questão. Se o governo do Uganda tivesse negado a petição dos adventistas, eu encorajaria os adventistas a obedecerem, em primeiro lugar, a Deus e não aos homens. Glória a Deus que eles não terão que passar por essa pressão, por essa perseguição religiosa agora. Nós agradecemos a Deus por isto. Mas ficam alerta, irmãos. Os governos deste mundo, eles não estão muito preocupados em satisfazer as leis de Deus. Eles não estão muito preocupados em satisfazer ou em responder àqueles que são obedientes às leis de Deus. Este é um sinal para nós. O cerco cada vez mais vai se apertando daqueles que são fiéis à palavra de Deus, especialmente ao sábado de Deus, devem entender que em breve, nós teremos que travar uma batalha igual ou muito pior que ela. Nós lemos no livro Grande Conflito que os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade. E vejam que a grande campanha de limpeza do Uganda é algo maravilhoso. Afinal de contas, quem que não quer um ambiente limpo? Quem que não quer prevenir doenças? Mas desde que essa campanha nos faz violar os preceitos de Deus, meus irmãos, aí que vai entrar. Eles serão considerados como inimigos da lei, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo.
Mas não é que os adventistas, os guardadores dos mandamentos de Deus, sejam desleais ao governo, mas é que o governo impõe leis humanas acima da lei de Deus. E aí, como Pedro e os apóstolos, nós diremos: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Esta foi uma atualização da atualização. Eu espero ver você ainda hoje. Teremos mais um encontro especial aqui na Escola de Profecia. Até breve.